Pessoal, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Eu acho que já estão todos a postos. Queremos agradecer ao Dr. Rodrigo por nos proporcionar essas orientações. E sem mais delongas, passo aí a palavra, então, para que, se tiver alguma observação, creio que não, para que o Dr. Rodrigo Ugni do Amaral Melo possa nos dar umas explicações a respeito da NR31. Muito obrigado. Bom dia, doutor Júlio, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Primeiramente, quero pedir desculpa pelo meu pequeno atraso. Eu gosto de entrar com pelo menos 5 minutos de antecedência, mas eu tive um problema com o link de acesso aqui, né, questões de teletrabalho e videoconferência, e acabei entrando aí com um ligeiro atraso que não é usual de minha parte. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da CNA, trazendo, né, um pouco sobre o que mudou da NR31. Foi um trabalho que a gente luta há muito tempo, foram muitos anos de estudo, de brigas, no bom sentido, né, de debates intensos para a gente conseguir chegar a esse último texto que alcançamos. Nesse processo de revisão da NR31, que iniciou-se lá em 2005, vou falar um pouco mais durante a minha apresentação, nós visitamos várias propriedades, fizemos visitas itinerantes, conhecemos diferentes culturas, diferentes regiões do país, para tentar encontrar qual era o problema que o produtor estava tendo para aplicar a NR31. E dentro de todo esse, né, leque de visitas que fizemos, nós também analisamos os dados da fiscalização do trabalho, sempre com uma boa interlocução com o governo. A gente ia observando onde tinha mais autuação, qual item que era mais autuado, estado, cultura, para a gente tentar entender o que estava acontecendo. E assim eu dou início na minha apresentação, trazendo para os senhores o sistema que a gente costuma utilizar para verificar a fiscalização de forma geral, principalmente no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Esse sistema é novo, ele tem dados a partir de final de 2016, salvo o melhor juízo, mas eu vou pegar aqui o mais recente, 18, 19 e 20, para trazer onde a gente teve mais autuações e falar especificamente do estado do Espírito Santo. Inclusive é um estado que eu tenho um carinho muito grande, passei minha adolescência inteira indo para Guarapari, conheço ali bastante a região, então tem um lugar especial no meu coração, Espírito Santo. Bom, voltando aqui para a apresentação, né, nessa página aqui, que é o Radar CIT, cit.trabalho.gov.br/radar, a gente tem aqui diversos itens de fiscalização que podem ser, que tem aqui separados os dados. Né, tem questão de acidente de trabalho escravo, trabalho infantil, autuações, aprendizagem, tudo isso aqui num sistema parecido com esse, no qual mostra o quadro geral do Brasil e mostra também separado por estado. Como a gente vai falar da NR31, eu trouxe aqui a aba Saúde e Segurança no Trabalho e selecionei aqui a competência 2018. Olhando um panorama geral do país, a gente tem aqui todos os quinais que foram mais fiscalizados no ano de 2018. Então aqui a maior foi a construção de edifícios. E da agricultura, né, do nosso setor rural, temos somente a criação de bovinos. Na verdade, não seria nem agricultura, mas né, nosso setor rural, que sofreu aí com quase 4.000 fiscalizações. Só que é o seguinte, né, cada fiscalização, quando ela é realizada, ela pode gerar um número, vamos falar assim, infinito de autuações, porque para cada item da norma que está irregular, é uma autuação diferente. Então, o fato de terem tido 4.000 fiscalizações não quer dizer que teve só 4.000 autuações. Isso a gente percebe bem aqui, ó. Se pegar o panorama geral de fiscalizações, nem todas geram autuações, a gente está aqui 236.000 notificações de forma geral no Brasil. Quando a gente seleciona aqui, né, a agricultura, nós temos aqui o maior número de atuações foi deixar de submeter o trabalhador a exame médico admissional antes que ele assuma as atividades. Então, assim, isso realmente não é algo que a gente consiga alterar na norma, porque tem que submeter o trabalhador aos exames de acordo com o programa de gerenciamento que tiver na propriedade.
deixar de fornecer gratuitamente os EPIs e deixar de submeter o trabalhador ao exame periódico anual. Então, esses 3 foram os mais autuados que a gente teve aqui. A gente vai ter agora uma maior facilidade de aplicação, né, desses exames, quando eu for explicar a parte do programa de gerenciamento de risco, que a gente espera que essa quantidade de autuações reduza. Quando a gente vai para o Estado do Espírito Santo, aqui em 2018, a gente tem algo que nos chama a atenção, né? Acredito que até pela quantidade de cultivo no estado, a gente tem aqui o cultivo do café como o segundo KNAI mais fiscalizado no estado. Então, tiveram 458 fiscalizações, num universo aqui de 8.000. Então, nós tivemos 5.000 emendas. Quando a gente vai aqui novamente para as emendas que foram mais fiscalizadas e autuadas no Espírito Santo em 2018, nós temos, em primeiro lugar, deixar de disponibilizar nas frentes de trabalho instalações sanitárias, como pós de vasos, lavatórios e etc. Esse item a gente alterou na norma, inclusive, na ideia de tentar deixar mais claro como é que você irá cumpri-lo, mas também sabemos que no estado do Espírito Santo nós sofremos com uma questão que é uma região mais montanhosa, que dificulta um pouco disponibilizar esse tipo de estrutura no meio da plantação ali, principalmente do café. Então, teria que encontrar um local mais próximo. Algo que a gente trabalhou na norma, que era uma coisa que o governo queria muito e a gente conseguiu evitar, era colocar distância máxima de banheiro e local para refeição. Então, já antecipo para os senhores que não vai ter, tá? Só tem que observar uma certa razoabilidade. Aqui o segundo item mais autuado foi deixar de implementar ações de segurança e saúde que visem a prevenção de acidentes, doenças, decorrência do trabalho nas unidades de produção rural. Esse daqui diz respeito ao programa de gerenciamento de risco, que a gente vai falar que ele foi totalmente reestruturado dentro da norma. E terceiro, deixar de disponibilizar nas frentes de trabalho abrigos que protejam os trabalhadores das intempéries durante as refeições. Juntamente com a primeira, esse daqui está muito próximo ali na estrutura que você tem que disponibilizar. Então, a gente entende, né, por que está em primeiro e terceiro, mas acredito, né, pelo que eu disse, pela questão das condições geográficas do Estado. Quando a gente vai para o ano de 2019, novamente, criação de bovinos, a nível nacional, foi a mais autuada, e aqui a gente tem pouca diferenciação, né, nos itens mais autuados. Em regra, está ligado a exame médico admissional, EPI e exame médico periódico. Quando vamos para o Estado do Espírito Santo, aí a gente teve uma diferença com relação a 2018. A cultura mais, digamos assim, o KNAI, né, mais fiscalizado, com quase 25% de fiscalizações, foi o café. Então isso mostra que a gente está em evidência no Estado do Espírito Santo, né, principalmente a cultura do café. Então a gente tem que ter uma maior atenção no cumprimento da norma para evitar autuações. E aí, no número de autuações, a gente teve uma inversão. O primeiro foi deixar de implementar ações de segurança e saúde que visem a prevenção de acidentes, doenças, decorrentes de trabalho na unidade de produção rural, que, como eu falei, é o programa de gerenciamento de risco. E aí, novamente, deixar de disponibilizar nas frentes de trabalho instalações sanitárias e locais para refeição, e deixar de disponibilizar abrigos que protejam das intempéries. A gente só teve uma inversão do primeiro com o segundo lugar. Em 2020, que foi um ano atípico, né, digamos assim, pela questão da pandemia, lockdown, enfim, uma série de questões, nenhum dos KNAIs mais fiscalizados foi do rural. Tá? Então, o que mostra, não sei se um bom sinal para a gente estar sendo mais cauteloso, até mesmo pela característica da atividade rural ser a céu aberto, a gente tem um maior distanciamento entre os trabalhadores, então você teria um risco menor de exposição ao coronavírus, a gente não foi tão objeto de fiscalização, mas isso não quer dizer que a gente não teve fiscalização. Uma diferença que a gente vai ver é que a gente não vai ter aqui nas emendas mais fiscalizadas a questão dos exames médico-ocupacionais. Por quê? Né, durante a pandemia saiu a medida provisória 927, que falava que as questões administrativas de exames admissionais e periódicos ficariam suspensas no período da pandemia. Acabou caducando essa MP, voltaram a ser cobrados, mas dentro do Ministério da Economia a gente trabalhou internamente com o governo para evitar que se tivessem fiscalizações nesse sentido, porque não era razoável, ainda mais falando do campo. A gente está lá com os trabalhadores com distanciamento social, num local de área, né, aberta, bem arejado, e aí você ia ter que deslocar ele para um município, aglomerar ele numa clínica para fazer um exame admissional, para fazer um exame
periódico, então você estaria expondo ele ao risco, por mais que você estivesse adotando tudo dentro da sua propriedade para evitar isso. Então, de uma forma muito razoável, não foi fiscalizado. Tanto que a gente vê aqui, ó, que não fala nada, aqui a gente está falando a nível nacional, não fala nada de exame médico. Então, novamente, deixar de garantir adequadas condições de trabalho e higiene, foi o terceiro mais autuado, a gente mexeu nesse capítulo bastante, inclusive dentro da NR31. Deixar de disponibilizar na frente de trabalho instalações sanitárias com pós de vasos sanitários e lavatórios e etc. Esse item é um item que a gente sabe que é muito sensível, porque o capítulo de área de vivência realmente estava bem complicado na norma anterior, na atual, né, que está vigente, antes de entrar a nova. E o mais autuado foi deixar de adotar medidas de avaliação e gestão dos riscos, que aí é o que eu falei do programa de gestão, que eu vou falar bastante dele, porque a gente teve uma inovação muito grande para exatamente trabalhar nessa linha. Quando a gente fala do Espírito Santo, olha a diferença que tivemos aqui. Em 2019, o café era 25% dos mais fiscalizados, caiu aqui para 2,64%. Exatamente, acredito que os esforços dos auditores foram mais voltados para onde tem aglomeração de pessoas, vamos falar assim, né? Então vai estar ligado a comércio e zona urbana. Né? Fabricação de produtos de panificação são padarias, que elas são consideradas indústria e elas estão aqui, né? Então você vê que mais de 50% das fiscalizações se ativeram a comércio e zona urbana. E aí, nas poucas fiscalizações que tivemos 4 autuações por deixar de fornecer roupa de cama adequada, deixar de disponibilizar local para refeição aos trabalhadores e deixar de adotar as medidas necessárias suficientes para eliminação e minimização ou controle dos riscos ambientais. Nota-se que aqui a gente teve uma de cada uma, né? Então a gente não teve assim, como teve um baixo número de fiscalização, tivemos também um baixo número de autuações. Bom, e aí vou passar para a minha apresentação, para agora a gente ver o que a gente mudou e o que a gente pretende resolver com isso, né, agora que eu mostrei para os senhores os dados da fiscalização. Entrou a minha apresentação? Acho que sim. Entrou? Ótimo. Bom, então vamos lá. Como eu falei no início da minha fala, essa discussão do NR31 ela começou lá atrás. O governo, em 2001, criou a Comissão Permanente Nacional Rural para discutir uma norma regulamentadora para o rural, que virou a NR31. Essa CPNR foi criada em 2001 e, na época, nós tínhamos 6 normas regulamentadoras rurais, 6 NRRs. Mas o governo estava na ideia de juntar todas as normas regulamentadoras de uma forma única, vamos falar assim, tanto que hoje nós temos 37 NRs, né, vai dar 1 a 37, mas 36 estão vigentes, a gente teve a revogação da 2. Então a gente tem hoje 36 normas vigentes seguindo uma ordem numérica. Eu acho que foi um excesso de preciosismo às vezes, mas tudo bem. Então, juntaram essas 6 NRRs, discutiram de 2001 a 2005 como é que fariam isso, atualizaram as normas, alteraram alguns pontos, mas durante esse processo a gente não teve um consenso integral e alguns itens ficaram para serem arbitrados pelo governo. E a gente acredita que a maioria desses itens são os que a gente tem problema hoje, porque às vezes ele não se adequa muito bem à realidade do campo, ele não está muito claro de como vai ser feita a aplicação. Por exemplo, a gente viu ali a quantidade de autuações em áreas de vivência nas frentes de trabalho, né? Área de vivência era o nome do capítulo, e nas frentes de trabalho. A norma vigente, a antiga, né? Ela tem... o capítulo de área de vivência não deixa claro quais são as obrigações que tem que ser na frente de trabalho, qual a obrigação é na sede da propriedade, não deixa claro o que é estrutura provisória, estrutura permanente. Então, a gente trabalhou isso nessa norma. E aí, em 2005, voltando, 2005 saiu a nova NR31 e a CPNR continuou trabalhando. A CPNR tinha o objetivo de criar a nova NR31, acompanhar a sua implantação e propor atualizações, e foi o que ela fez. Então, desde 2005, a gente teve reuniões itinerantes, uma vez por ano tinha reunião itinerante para ver a situação dos locais, para levar o pessoal para conhecer a realidade ali.
E tivemos várias reuniões a partir de 2005 para levantar esses dados e subsídios. Em 2013 teve uma ruptura com o governo, a CPNR foi suspenso os trabalhos e reativando em 2018. Nesse período de 2005 a 2018, a gente teve algumas alterações pontuais. Salvo o melhor juízo, a gente teve uma alteração em 2008, no capítulo de máquinas. Em 2018, uma alteração muito pequena que mexia, inclusive, no nosso gerenciamento de risco ocupacional. Então, esse é o histórico, né, de onde a gente chegou com a NR31. E eu trouxe tudo isso porque, quando o governo entrou com essa proposta de rever todas as normas regulamentadoras, o Rogério Marinho veio com isso, né, e de uma forma muito positiva, ele criou vários grupos de trabalho de revisão das normas. A CPNR, ela tinha uma questão que ela era um pouco devagar para alterar a norma. Assim, vamos discutir um capítulo, aí discutia durante um ano o capítulo, aí fazia alteração de um pouquinho, então ela ia atualizando a norma ali pouco a pouco. Já o governo veio e falou, não, vamos revisar tudo. Aí criou um grupo de trabalho, acabou com a CPNR, criou um grupo de trabalho específico para rever a 31 de cabo a rabo. E aí, esse grupo tinha uma composição tripartite, com representante dos empregadores, que é todas as indicações feitas pela CNA, representante dos trabalhadores, aí era CONTAG e CONTAR, e representantes do governo, com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho, que estava lá como observador. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Que o Ministério Público do Trabalho, no início da pandemia, no primeiro dia de lockdown, eles entraram com uma ação civil pública para barrar o processo de revisão das normas regulamentadoras, inclusive da 31, justificando que o processo estava sendo muito acelerado e que não tinha base técnica para isso. E aí, os senhores podem lembrar do que eu falei de todo o histórico da CPNR. O Ministério Público simplesmente ignorou todo esse histórico da CPNR, né, todos esses 15 anos de trabalho, e falou que o processo se resumia somente a 2 meses. E ignorou todos os dados que tudo que a gente tinha quando iniciou esse processo. A gente já tinha sugestão para quase 90% da norma. Então, assim, foi um processo amplamente debatido. Tanto foi amplamente debatido que tivemos um consenso integral na norma. A gente está falando de uma norma de aproximadamente 900 itens, entre itens e subitens e alíneas. É uma das maiores normas que a gente tem hoje. E ainda assim atingimos 100% de consenso, o que é um marco histórico. E a gente vai ter a vigência dessa norma a partir de 27 de outubro desse ano. Ela saiu dia 27 de outubro de 2020, com prazo de 1 ano para a vigência, para a gente poder se adequar. A ideia é que a gente tenha esse tipo de reunião que a gente está tendo agora, para ir sanando dúvidas pontuais, para a gente estar o mais preparado possível para quando a norma estiver vigente. Então, se tiver algum ponto, né, mais característico, mais afeta uma região, algum estado, a gente está à disposição para conversar. E qual que foi a base, quais foram os pilares que o governo utilizou para essa revisão? Como foi amplamente divulgado, os 3 pilares são desburocratização, simplificação e harmonização. Tudo isso com a base da segurança do trabalho, sem tirar a segurança dos trabalhadores. Então, a harmonização entre as normas, que a gente tinha normas que às vezes se contradiziam, e aí você não sabia qual aplicar. A simplificação, tentamos trabalhar uma simplificação de texto, deixar um texto mais objetivo, mais claro, mais fácil entendimento, com menos utilização de termos técnicos, e a desburocratização naquilo que foi possível. Entrando já agora no aspecto da norma, a gente fez uma redução e uma reestruturação dos capítulos. Eram 23 capítulos, reduzimos para 17. Nós reestruturamos a ordem desses capítulos para dar uma construção lógica nova para a norma, né? A gente seguiu agora o número dos capítulos com as normas regulamentadoras urbanas, quando tratam do mesmo assunto. Então, por exemplo, a NR4 urbana fala sobre serviço especializado de saúde, de segurança e medicina do trabalho. O nosso 31.4 fala do CSTR, que é o Serviço Especializado de Segurança do Trabalho Rural. NR5, CIPA. 31.5, CIPA-TR. Isso facilita para os profissionais que trabalham com a norma, né, que trabalham com normas urbanas e rurais, e facilita para os auditores também, para ficar mais fácil de achar ali na norma. Então, assim, dá uma construção lógica interessante, dá mais facilidade de encontrar ali, e a gente acredita que melhora também todo esse aspecto de entendimento da norma. Algo que trabalhamos, e aí aqui está bem ligado até à desburocratização,
foi alterar a lógica da norma. O que a gente quer dizer com esse alterar a lógica da norma? Uma crítica que a gente sempre fez, isso de forma geral para todas as normas regulamentadoras, é que a norma ela vem e fala para o empregador como ele tem que proporcionar a segurança para o trabalhador, ao invés dela falar o que o empregador deve assegurar. Então, a gente nota que a norma fala o como e não o que. Um exemplo que eu dou sempre, toda vez, que é bem caricato e ilustra bastante. Você tinha na norma vigente, na norma anterior, um texto mais ou menos assim: você tem que prender uma máquina que pesa 100 quilos com 4 parafusos que aguenta 25 quilos. Ok. Se na sua propriedade, por algum motivo, você usou 5 parafusos que aguentam 20 quilos, atingindo a mesma finalidade, o auditor chegava lá e te autuava porque eram 5 parafusos, não eram 4. Aí você fala, pô, mas atingiu o mesmo fim. Mas só que eu tenho um dever funcional de te autuar. E aí, a gente tomava uma autuação, ainda que tivesse mantendo a segurança. Então, a gente trouxe o seguinte conceito na norma: você tem que prender a máquina de forma segura. Ponto. Se você usar 10 parafusos, se usar 2, está seguro? Está ótimo. Ok, não tem autuação. Com isso, a gente traz maior liberdade para o empregador na hora de proporcionar segurança, que ele vai fazer algo pensando naquela situação específica, vai trabalhar da melhor forma com a ajuda do seu profissional capacitado ali, que vai instruí-lo da melhor forma. Então, com isso, a gente traz mais liberdade, reduz a quantidade de autuações e aumenta a segurança, consequentemente, porque a gente vai ter agora muito mais liberdade para adotar novas tecnologias, porque a norma não está engessada falando como você vai proporcionar segurança. A gente vai ter mais liberdade para adotar novos sistemas e testar novos sistemas às vezes mais eficazes. Mas tudo isso tem um preço e traz um pouco mais de responsabilidade para aqueles que estão cuidando da segurança e da saúde dos trabalhadores. Nós fizemos algo muito importante nessa norma. Nós trouxemos segurança jurídica para o produtor rural. Ali, naqueles dados que eu mostrei para os senhores, não ficou evidente algo que a gente consegue quando a gente pega os dados mais pormenorizados, que é o seguinte: o item que o rural mais sofreu atuação de forma geral nos últimos tempos é um item da norma regulamentadora 7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. É uma norma urbana que é responsável pela maior quantidade de atuações no meio rural. E isso leva àquela questão: a norma urbana não foi pensada para o rural. O produtor nem sabia que tinha que usar aquela norma, que aplicar aquela norma. Ele sabia que tinha que usar a 31. A 31 tem o seu próprio Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que eu vou falar dele mais para frente. Então, não tinha por que aplicar a NR7, mas aplicavam, e era o que mais gerava autuação. Então, na nova NR31, nós trouxemos que aplica-se ao rural somente a NR31, ressalvada a remissão expressa a outras normas. Então, com isso, a gente traz segurança jurídica e clareza. Olha, auditor fiscal, você não pode aplicar nenhuma outra norma que não seja 31 ou essas que estão aqui citadas. Ou seja, não cabe a aplicação da NR7, não cabe a aplicação da NR9, que eram os dois grandes problemas que a gente tinha quando a gente falava de aplicações de NRs urbanas no meio rural. Então, com isso, a gente espera e acredita que vai trazer vai trazer uma redução significativa com relação a autuações do meio rural. Inclusive, esse foi um dos fundamentos, um dos pontos que a gente mensurou economicamente para trazer o impacto da norma. Ao final, posso até trazer para os senhores os dados mais precisos. E quais são essas NRs quais são essas NRs urbanas que têm previsão expressa na NR31 e que também podem ser aplicadas ao rural? Primeiro delas, anexo 2 da NR1, que trata da questão do ensino à distância. Então, a regulamentação do ensino à distância, que agora é uma novidade para o rural, vai seguir o parâmetro do anexo 2 da NR1. NR3, que trata de embargo e interdição, é uma norma administrativa, então ela não traz obrigações, é só para deixar expresso, como a gente trouxe essa lógica de que não vai aplicar nenhuma NR que não esteja expressa, a gente trouxe as normas administrativas, então a 3 e a 28, que é embargos, interdição e penalidade, serão aplicadas ao rural, mas são normas administrativas, são balizadoras dos auditores, não traz obrigações. A NR6, que trata dos equipamentos de proteção individual, porque os equipamentos de proteção individual que usamos no setor rural
tem a mesma necessidade de ter um certificado de aprovação, ter uma forma de testes e etc. para verificar sua eficácia, que não se difere do urbano. Até porque quem vai fabricar o EPI é a indústria. Então a NR6 traz muito mais obrigação para a indústria do que para o usuário do EPI. Então a gente tem também essa NR6 com remissão expressa. Temos remissão expressa aos anexos da NR7 e 9. E aí vou frisar bem a palavra anexos. Eu falei que NR7 e NR9 não se aplica. A gente teve no ano passado a revisão da NR1, da NR7, da NR9, que tratam dos programas de gestão de risco no trabalho, né? O governo até tinha dado o nome de PGR, que era o Programa de Gerenciamento de Risco. Nesse programa, eles trouxeram uma nova lógica, chamada Gerenciamento de Risco Ocupacional, que é como se fosse um processo de como vai se dar o gerenciamento do risco. Nós trouxemos esse mesmo processo para dentro da 31, só que trouxemos adaptados para o rural. Vai se chamar PGRTR, Programa de Gerenciamento de Risco do Trabalho Rural. E como tem coisas que podem ser semelhantes como o do urbano, é o caso, vamos pegar aqui dos anexos da NR7, que falam quais os exames têm que ser submetidos, exame dimissional, exame periódico, exame para mudança de carga, exame demissional. Para exposição a alguns agentes nocivos, tem alguns exames específicos, são tudo lá no anexo 7 da NR9. Para a gente não ter que trazer tudo para dentro da norma e deixar a norma maior do que ela já está, com vários anexos, a gente fez a remissão ao anexo. Mesma lógica em NR9. Os anexos da NR9 falam como vai se dar a medição dos agentes nocivos, físicos, químicos, biológicos, mecânicos. Então, a gente faz a remissão para o anexo para não importar para a norma e deixar uma norma colossal. Quando o governo iniciou esse processo, até para deixar bem claro por que a gente consegue aplicar o anexo sem aplicar a norma, ele criou uma classificação das NRs. Nós temos as NRs gerais, as especiais e as setoriais. A NR31 é uma setorial. Só que ela também tem caráter especial e geral. Por isso que a gente fez essa expressa previsão aqui de que excluem as outras. Só que tem os anexos. Os anexos têm os anexos tipo 1 e tipo 2. E os anexos são independentes da norma. Tipo 1 complementa a norma, tipo 2 é independente da norma. Então a gente vai aplicar os anexos que são independentes da norma. Então a gente não vai atrair a aplicação da 7 e da 9, que é o mais importante para a gente. Seguindo aqui, temos também a aplicação do anexo 11 da NR12, que trata de máquinas e implementos agrícolas. Mas, assim, é mais uma remissão do que uma obrigação, porque o anexo 11, a NR12, é para fabricantes. Inclusive, é algo que eu vou falar mais para frente aqui, que a gente fez no capítulo de máquinas e implementos. Temos a aplicação da NR13, que é caldeiras, vasos de pressão, tubulação e tanques metálicos. E é o seguinte, essa NR13 só vai ser aplicada quando tiver essa situação dentro da propriedade. Ou seja, se tiver uma caldeira lá, vai aplicar a NR13. Se tiver um tanque metálico, vai aplicar a NR13. Por quê? Porque a caldeira, o vaso de pressão, a tubulação e o tanque metálico, ele é o mesmo no meio urbano e no meio rural. Então não tem por que a gente criar uma diferenciação. Tudo que é diferente do meio urbano no meio rural, a gente trouxe para dentro da 31 e fez pensada para o rural. Aquilo que é igual, a gente fez a remissão à norma. A mesma lógica a gente segue ali na NR20, inflamáveis e combustíveis, é a NR de postos de combustíveis. Então, as grandes propriedades que tiverem postos de combustível dentro, elas vão seguir a NR20. E aí também a NR15 e a NR16, que trata de insalubridade e periculosidade. Então, questões de insalubridade e periculosidade vai seguir a NR15 e a NR16. Então, tirando essas normas que eu citei aqui, nenhuma outra mais é aplicável. Com isso, a gente acredita e espera trazer muita segurança jurídica e uma evolução muito grande na aplicação da norma. E aí, na hora que eu fui, agora eu vou entrar no mérito da norma, né, vamos falar agora sobre pontos que foram alterados. Eu trouxe ali o anexo 2 da NR1, e é exatamente aqui que ele se aplica. A gente trouxe para dentro da NR31 as alterações, naquela ideia de harmonizar, né, trouxemos da NR1 as modalidades de treinamento por ensino à distância, né? Treinamento à distância. Mas no rural a gente tem ali uma peculiaridade que 99,999% dos nossos treinamentos tem uma parte prática. A parte prática não dá para ser por ensino à distância. Então, nossos treinamentos basicamente poderão ser presenciais e semipresenciais. A parte teórica vai poder ser dada por EAD e a parte prática presencialmente. Mas isso já representa um impacto financeiro
enorme, porque reduz consideravelmente o custo do treinamento, você dá só a parte prática presencial, você tem uma capilaridade ao alcance muito maior, então é um ganho muito grande que a gente tem. E aí, quando você for montar esse curso, aí é algo que vai estar mais ligado ao Senar, quando for montar os cursos, inclusive a gente já está discutindo com o Senar Central como a gente vai adequar os cursos para modalidades à distância, você vai seguir o anexo 2 da NR1, que fala dos requisitos operacionais, administrativos, tecnológicos e estruturação pedagógica do curso. Outro ponto inovador aí que a gente trouxe no treinamento e capacitação, que também vai trazer um impacto econômico positivo, é a possibilidade de reaproveitamento dos treinamentos. Antes, né, na NR31 anterior, por mais que os cursos que eram dados tivessem no certificado uma data de vigência, tecnicamente falando, cada vez, por exemplo, você contratava um trabalhador, você tinha que treinar ele. Ah, você contratou ele nessa safra, treinou ele. Aí você tem outra safra ano que vem, você treina ele de novo. Treina de novo. Então, toda safra você tem que treinar ele, por mais que seja o mesmo trabalhador, que já conhece a propriedade, o maquinário, tudo. Agora, a gente trouxe a possibilidade de reaproveitamento dos treinamentos que foram dados há menos de 2 anos. Então, por exemplo, para quem tem safra anual, você vai ter uma economia de 50% de treinamentos, que você vai basicamente fazer treinamento ano sim, ano não. Então, esses treinamentos vai ser dado um certificado com conteúdo programático, quantidade de hora, tudo que foi dado naquele treinamento. Quando for contratar o trabalhador, por exemplo, você vai olhar, aí vai olhar, não, tá bom, esse conteúdo programático atende para o que eu preciso aqui, não preciso dar o treinamento de novo. Ah, não serve. Então, você vai só complementa o treinamento, não precisa dar todo o treinamento de novo, que aí você perde hora de trabalho, né, tempo efetivo de produção, você tem o custo do curso, que é com base em hora-aula. Então, com isso, a gente vai ter uma redução de custo sem retirar a segurança. Por quê? Se o treinamento é recente, não tem por que dá-lo novamente. E esse reaproveitamento, inclusive, vale entre empregadores. Então, se você contrata um trabalhador para mexer com uma máquina na sua propriedade, que ele já mexia em outra propriedade, ele traz o certificado de treinamento, você olha lá, fala, ok, tem menos de 2 anos, não precisa de dar o treinamento para ele de novo, já começa a trabalhar na hora. Se for o caso, assim como o outro exemplo que eu dei, pode ser feita uma complementação se entender que algum conteúdo que está ali não contempla o que você precisa na sua propriedade. Então, são ganhos que a gente teve econômicos, não só na questão que a gente vai economizar, como no ganho de produtividade que a gente vai ter. Então, ele traz 2 resultados positivos aí. Aqui chegou o tão falado Programa de Gerenciamento de Risco no Trabalho Rural, que eu falei bastante dele aqui. Quando eu falei da inversão da lógica da norma, né, ao invés de trazer o como fazer, trazer o que fazer, você leva tudo o como fazer para dentro do Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR-TR. Esse PGR-TR foi pensado juntamente, harmonizado com a NR1, com o GRO, que eu citei mais para trás. E ele veio reestruturando e reformulando o PGSSMATR, que era o Programa de Gerenciamento de Saúde e Segurança no Meio Ambiente e Trabalho Rural, essa sopa de letrinhas toda. E aí, por que eu falei que as autuações da NR7 eram erradas? NR7 e NR9, que é o PCMSO, e o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental. Porque o PGSSMATR, ele trazia dentro dele o PPRA e o PCMSO, todas as medidas de prevenção ambiental e todas as medidas de controle médico. Então, não teria o porquê você aplicar o PPRA e o PCMSO, mas, ainda assim, ele era exigido, aplicado, era o que mais gerava autuação para nós. Então, agora, a gente trouxe um nome, era para ser o mesmo nome que o do urbano, que como a discussão da NR31 foi junto da NR1, a proposta inicial veio PGR para o urbano, PGR-TR para o rural. No urbano eles mudaram o nome para GRO. No rural a gente manteve o PGR-TR. Mas a lógica é a mesma. Qual que é? Você vai fazer uma análise preliminar de risco dentro da propriedade, vai identificar todos esses riscos e vai montar um inventário de risco, com todos os riscos que tem na propriedade, seja físico, químico, biológico, mecânico, enfim, todos os riscos vão estar lá. E aí, dá a propriedade da atividade. Depois, você vai montar um plano de ação com base nesse risco. Para esse risco físico, tem essa forma de proteção, observando aquela hierarquia de
eliminação do risco, medida EPC, medida administrativa, EPI, né, seguindo toda a lógica ali, vai ter tudo certinho. E depois, e aí com isso você vai pegar o plano de ação e vai implantar as ações que estão previstas ali dentro da propriedade. Então, basicamente, o PGR-TR na parte de risco ambiental vai ser estruturado dessa forma. Tem também a parte de preservação de saúde ocupacional, que vai estar dentro do mesmo documento. Então, você vai ter, basicamente, inventário de risco, plano de ação e preservação da saúde ocupacional. A preservação de saúde ocupacional, como eu falei lá atrás, vai estar seguindo os anexos da NR7, então vai ter lá todos os exames que têm que ser feitos. Aí, como a ideia é que o programa seja todo integrado, com base naqueles riscos averiguados no inventário de risco. Você tem que fazer esse exame daqui, a periodicidade do exame é essa, vai estar tudo certinho lá no PGR-TR. O PGR-TR vai ter uma previsão de revisão a cada 3 anos e ele vai trazer muito mais robustez para a segurança. A gente verificou em alguns estados que, por exemplo, a questão da autuação era mais ligada a não ter o programa de gerenciamento. E a gente entende, né, o porquê disso. A gente tem estados que são de grandes dimensões territoriais, com propriedades que são distantes, é difícil encontrar um profissional para ir lá fazer o programa de gerenciamento. Né? Temos também o alto custo financeiro para essa propriedade distante levar o profissional lá. Então, qual foi a alternativa que trouxemos dentro da NR31? O governo vai disponibilizar uma ferramenta gratuita para quem tem até 50 trabalhadores fazer o seu programa de gerenciamento de risco. Essa ferramenta vai ser disponibilizada online, o governo já está fazendo, ontem tive uma reunião até que o governo falou que está para ficar pronta em maio, ou seja, ela vai estar pronta quando entrar na NR31, e a ideia é seguir um modelo europeu de fichas, onde o produtor vai entrar para responder um questionário, com base nas respostas que ele der, vai sair o inventário de risco e o plano de ação e as ações de preservação de saúde ocupacional que ele deve seguir na propriedade dele. Então, isso vai representar uma redução de custo para o pequeno, que geralmente tem o seu programa calculado o valor com base na quantidade de trabalhadores e na quantidade de risco envolvido. E a gente vai ter também uma maior, vamos falar assim, uma pulverização de programa de gerenciamento de risco, porque o pequeno, que não tem acesso a um profissional para fazer o programa para ele, pode utilizar a ferramenta. Quem tem até 50 trabalhadores, está numa região muito distante, não tem profissional, é muito caro levar o profissional lá, porque tem que pagar para ele passar avião, barco, a pé, jipe, até chegar à propriedade, vai poder usar a ferramenta. Então, isso representa não só a redução na quantidade de autuações, com base na inexistência do programa de risco, como o aumento da segurança dentro das propriedades rurais, porque todo mundo vai ter um programa adequado para a sua atividade. E uma novidade que a gente trouxe nesse programa para tentar resolver um problema que a gente tem, principalmente nos estados do Nordeste, é a questão das pausas. Né? A gente sabe que na atividade da cana é muito comum e em locais muito quentes é muito comum. A gente tinha um anexo na NR15, o anexo 3 da NR15, que previa que atividades expostas a um determinado nível de calor deveria ser pago adicional de insalubridade e também deveria ser dada uma pausa para recuperação. Acontece que a NR15 ela foi feita para ambientes internos, mas não era assim que a auditoria pensava e acabava aplicando para o ambiente a céu aberto. E aí, quando você pega o Nordeste do país, que é tropical, então basicamente todo mundo pagava insalubridade ou dava as pausas. E as pausas poderiam chegar até o dia inteiro de trabalho, se tivesse acima da temperatura e fosse um trabalho com maior gasto energético. Nós fizemos uma alteração no anexo 3 da NR9 em 2019 para exatamente prever as medidas de prevenção à exposição do calor. E, então, a depender da medida que você adote, nem precisa de dar a pausa. Está lá falando, atividade com gasto energético até X, a temperatura até tanto. Você vai dar 3 litros de água, 2 litros de isotônico, aí vai ter situações que pode ser necessária a pausa, enfim. Só que a questão da gente colocar isso no PGR-TR vai dar mais, como eu falei, liberdade, porque você vai escolher a hora da pausa, você vai saber a hora da pausa, se for necessária a pausa, pode ser que nem seja, porque antes da NR31, do PGR-TR, antes desse anexo 3 da NR9,
a pausa tinha que ser de acordo com a ferramenta da Fundacentro. Se ela falasse que era 40 minutos, você não podia escolher o momento, a hora, tinha que ser de acordo com a temperatura que estava marcando lá no site da Fundacentro, e aí você tinha que dar a pausa. Então era perda de produtividade porque aquela pausa era remunerada. Outra pausa que a gente tinha era a pausa das atividades mais energéticas, como na cana. A pausa de a cada 90 minutos tinha que pausar 10, aquela que para na pausa do datilógrafo, por causa do movimento repetitivo, que era uma pausa determinada pela justiça, né, de jurisprudencial. Agora a gente trouxe essas duas questões, essas duas possibilidades de pausa para dentro do PGR. Então, de acordo com o risco, de acordo com a atividade, de acordo com o gasto energético daquela atividade, você vai determinar se a pausa vai ser de 5 minutos, de 15 minutos, se vai ser uma de manhã, uma à tarde, se não vai ter pausa, porque agora vai ser feita por um programa de gerenciamento que vai pensar ali, né, de acordo com aquela atividade. E a pausa pode ser a mesma para as duas situações, né? Basta ter a pausa já atenderia. Então, essa questão é um ganho muito grande que a gente tem, até mesmo para a organização do funcionamento da propriedade e também para a gente ter menos perda de produtividade. E, claro, sem colocar em risco a saúde do trabalhador, que é muito importante. Nós alteramos também a parte do Serviço Especializado em Segurança e Saúde no Trabalho, que é o SESTR. As alterações foram relativamente sutis, vamos falar assim, mas teve mais uma reestruturação ali. A gente tem na NR atual, vigente, o SESTR, individual, coletivo e externo. O individual, aquele que os profissionais são contratados pelo próprio empregador, o coletivo, que é um grupo de empregadores, e o externo, que é aquele que você contrata uma empresa especializada de fora. Agora, para harmonizar com a NR4, o governo tirou essa modalidade externo, né, deixou só individual ou coletivo, mas colocou um item falando da contratação de serviço por empresa especializada, que é o nosso SEST externo. Não mudou, só mudou o nome, e ele pode ser tanto para o individual quanto para o coletivo. Você vai contratar uma empresa terceirizada, ela vai vir, vai montar e constituir o CSTR dentro da sua empresa e fazer todas as competências e atribuições do CSTR. O dimensionamento do CSTR, ele leva em consideração trabalhadores por prazo determinado e indeterminado. Você tem que constituir o CSTR quem tem acima de 51 trabalhadores, desde que tenha até 50. Para quem tem até 50 trabalhadores, tem que ter um profissional que tenha treinamento, né, um preposto, o próprio empregador faz aquele treinamento igual da CIPA lá, com aquele conteúdo de primeiros socorros, umas questões básicas, não precisa ter o CSTR. Acima de 51, constitui o CSTR. Tá, e o safrista, como é que fica? Né? Porque às vezes você tem lá 5 trabalhadores, não precisa ter o CSTR, vai e contrata 100 trabalhadores para uma safra, passa o dimensionamento, eu tenho que constituir o CSTR. São trabalhadores por prazo determinado. Temos a faculdade ou de contratar o profissional do CSTR por prazo determinado, ou de terceirizar somente o que excede, o que você vai ter que passar para a próxima faixa. Então, eu tenho um profissional capacitado lá que me permite ter até 50 trabalhadores sem precisar de constituir um CSTR. Aí eu contratei um monte de safrista, passei para a próxima faixa. Aí você contrata uma empresa terceirizada, ela vai fornecer um técnico de segurança para ir lá e ficar no período que você está tendo a sua safra, né? No período determinado ali. Então também representa ali uma maior organização empresarial, assim como também uma redução do custo, porque você não vai ter que se preocupar em fazer contratação, processo seletivo, aí você vai contratar, o cara vai ficar um mês, vai sair, aí você vai ter que pagar as verbas trabalhistas, ainda que proporcionais e tudo mais. Quando você contrata a empresa, ela vai e já resolve para você. E por fim, nessa parte do CSTR, a gente teve uma alteração no quadro de composição do CSTR. A gente estava tendo problema, principalmente na área urbana, não tive nenhum relato na área rural, mas é algo que poderia chegar, que o COREM, que é o Conselho de Enfermagem, ele estava entrando, autuando empresas que tinham ambulatórios e técnicos de enfermagem do SESMIT, né, no caso do urbano, e não tinham um enfermeiro. Por que isso? Porque a lei do auxiliar fala que todo auxiliar tem que ser supervisionado por um enfermeiro. Mas a lei, ao mesmo tempo, é clara que fala somente em estabelecimentos de saúde. Mas o COREM estava tendo uma interpretação extensiva e estava aplicando às empresas. Temos inúmeros julgados, né, inúmeras decisões judiciais falando que a ideia da lei, né, do legislador, de colocar o enfermeiro supervisionando o auxiliar técnico,
é para procedimentos mais invasivos. O ambulatório de uma empresa são procedimentos menos invasivos, então não tem por que você seguir, tanto que a lei fala da questão do estabelecimento de saúde. Todavia, como a gente sabe que é algo que está acontecendo, nós trouxemos uma faculdade para o empregador, que é a seguinte: quando você tiver um técnico ou um auxiliar de enfermagem que não tenha necessidade de ter um enfermeiro no dimensionamento do CSTR, você vai poder trocar esse técnico ou auxiliar de enfermagem em tempo integral por um enfermeiro em tempo parcial. Em questão financeira, você quase equivaleu, e aí você evita ter problema com o Corém. Mas é aquilo, é uma faculdade e se tiver problema, a justiça está do nosso lado. Então é mais para quem quiser, tiver interesse, na ideia de resolver esse problema, foi a melhor alternativa que a gente teve, porque esse problema foi levado para a reunião e eles porque queriam aumentar o quadro, né? Falar que então todo mundo que tivesse auxiliar tem que ter um enfermeiro. A gente conseguiu chegar a esse meio termo no processo negocial que, em questões financeiras, não representa nenhum impacto. No capítulo no 31.6, a gente fala das medidas de proteção pessoal. A gente trouxe esse nome com a ideia de diferenciar os equipamentos de proteção individual EPI dos dispositivos de proteção individual. Por quê? A gente tem no rural uma peculiaridade que muitos do que a gente fornece para o trabalhador não tem como ser considerado um EPI. Primeiramente porque o EPI tem que ter o certificado de aprovação. Então, uma bota, botina, né, chapéu árabe, aqueles, né, você manda fazer para a sua propriedade, lá com o nome da propriedade, você não vai botar um processo para submeter um CA, que sai caro demais. Então a gente trouxe, né, essa divisão, equipamento de proteção individual vai ser aplicado conforme os riscos a que ele tiver exposto, previsto no PGRTR, conforme a instrução do PGRTR. Esses outros também podem estar no PGRTR, mas não são necessários CA, porque são dispositivos previstos para o rural. E estão elencados o chapéu, boné árabe, a perneira, bota ou botina, roupa para atividade específica, como por exemplo a roupa para apicultor, o colete refletivo e protetor facial contra lesões. São dispositivos que não têm exigência do CA, por isso que eles estão ali diferenciados dentro da norma. Outra questão que a gente trouxe nesse capítulo, e aí, já antecipo, né, dentro de um processo negocial, a gente às vezes cede um ponto para ganhar outro. E temos um pleito dos trabalhadores há muito tempo que estava já rondando a gente para dar muito problema, que é a questão do protetor solar, fornecimento de protetor solar. Tem alguns projetos de lei no Congresso que queriam transformar o protetor solar em EPI. Só que é aquilo. Acabei de relatar para os senhores a questão do dispositivo do rural que não tem como ter CA. Imagina se o protetor vira EPI, o problema que a gente ia ter. Você não tem como fiscalizar o uso, porque você não sabe se o cara está usando. Você está falando de uma propriedade rural gigante, que você não consegue ver se o cara está usando touca árabe, você vai conseguir saber se ele está usando protetor. Eu ouvi o absurdo do povo falar, não, mas você tira a foto dele passando. Eu falei, beleza, eu tenho que reaplicar a cada 2 horas, eu vou ter que vai ter que contratar alguém para ficar tirando foto de trabalhador todo dia, eu vou tirar 5 fotos do cara e ainda vou ter problema com proteção de dados, com LGPD. Então, assim, não tem lógica a questão do protetor solar. Encontramos um meio termo, que é o quê? A gente colocou que o protetor solar será disponibilizado quando previsto no PGRTR e não é obrigatório o uso pelo trabalhador. Ou seja, se o PGRTR falar, olha, aqui tem uma incidência solar, às vezes pela atividade que exerce, o sol reflete e o chapéu não é suficiente, o sol reflete na planta e o chapéu não é suficiente, é bom ele usar o protetor. Ok, está no PGR que é bom ele usar o protetor? A obrigação é disponibilizar o protetor. Está lá, claro, que o trabalhador usa se ele quiser. Porque a gente sabe que tem trabalhador que não gosta de usar porque escorre, cai no olho, arde o olho, porque dá dermatite de contato, porque fica melecado, porque tem o cheirinho, enfim, motivos temos muito. Então, para a gente não trazer esse encargo para o empregador de que, olha, ele tem que ficar ali de babá, de trabalhador, brigando a passar protetor, etc., a gente falou, a nossa obrigação é somente fornecer. Aí, se ele não quiser usar, eu não posso responder por isso. Então, foi o meio termo que a gente alcançou ali para colocar isso, que era um pleito dos trabalhadores, eles ficaram satisfeitos, e a gente também, porque a gente conseguiu evitar
um problema muito maior que poderia vir do Congresso aí, que já tem uns 2 ou 3 projetos de lei lá falando de protetor solar em trabalho rural. E, por fim, nesse capítulo que eu separei para os senhores, foi algo que a gente tentou adotar em diversos pontos da norma. Eu vi um amigo empresário falar, né, que se a dependência é mútua, o respeito é mútuo, né? Então, se o empregador depende do trabalhador e o trabalhador depende do empregador, ambos têm que se respeitar. O problema é o seguinte, que muito trabalhador, às vezes, não respeita o empregador, e aí não coopera com a parte dele dentro da propriedade. Então, a gente sabe que o empregador tem, eu costumo falar, né? O empregador tem só deveres e o trabalhador tem só direitos. O único direito que o empregador tem é de escolher a data das férias, o resto é só dever. Então, a gente tentou trazer um equilíbrio e trazer algumas responsabilidades para o trabalhador, não que vai isentar o empregador, mas para a gente trabalhar uma conscientização. Por quê? Aí aqui eu separei a parte do EPI, mas tem isso em outros itens da norma. A gente tem, a gente colocou lá, né, que é uma obrigação do trabalhador utilizar o EPI somente para finalidade destinada, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador alterações que tornem o EPI impróprio para o uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. A gente está falando de uma propriedade que muitas vezes é gigante. Aí se der um EPI para ele, aí chega lá, o cara está no meio da lavoura, não, está muito quente, aí tira o EPI. Aí bate a fiscalização, quem está errado? O empregador, porque o empregador não estava fiscalizando. Pô, mas peraí, eu não tenho como fiscalizar ali 8 horas por dia, 6 dias por semana, não dá. Então, assim, ainda que não vá ter uma isenção de responsabilidade, você levar isso aqui para o trabalhador é muito importante. Falar, olha, isso aqui está sua obrigação, está na norma. Então, a gente tem muitas questões de dever de informação dentro de toda a NR31, e isso são coisas que são interessantes de botar nessa informação, num panfletinho, falando, das obrigações que cabem a cada um. Por quê? É aquilo, a gente sabe que tem propriedades, tem milhares de trabalhadores. Aí você vai ter alguém só para verificar todo dia se todos os EPIs estão em perfeito estado de conservação, se estão funcionando. Assim, não é mais fácil o trabalhador falar, pô, meu EPI quebrou aqui, então, tá precisando de trocar o filtro da minha máscara. Chega lá e fala, tá precisando de trocar o filtro. Porque, assim, é otimizar, né? Vamos cooperar, todo mundo ajudando. Então, a gente tentou, em alguns lugares da norma, colocar esse tipo de questão, né? De que o trabalhador tem que ter cuidado com o asseio do lugar, né? Cuidado com aquilo que é fornecido pelo empregador. Assim, a gente espera que isso surta um efeito positivo, ainda que a gente saiba que, se bater a fiscalização, o empregador vai ser autuado porque o cara está usando o EPI errado. Mas, pelo menos, a gente tentou, né, trazer um pouco, dividir um pouco de responsabilidade, ter um pouco de cooperação. Bom, esse capítulo é o capítulo, acho que, bem sensível para todos nós, né? O nome que está aqui é o nome da norma, tá? Que é agrotóxico, aditivo, adjuvantes e produtos afins. Nós tentamos mudar esse nome, mas não conseguimos, de jeito nenhum. Mas o que importa é o teor do que a gente colocou ali. Primeiro, nós trouxemos o conceito de exposição indireta, né? Alteramos ele muito brevemente e trouxemos que quem transporta e armazena embalagens lacradas e não violadas está em exposição indireta e não exposição direta. Isso gera um impacto muito grande. Por quê? Esse trabalhador que às vezes só transporta o produto, se ele é considerado como exposto diretamente, ele tem que fazer o mesmo treinamento do cara que aplica. Que é aquele treinamento com 20 horas, com um monte de coisa lá. Tem que aprender a lavar EPI para o cara meramente transportar o produto. Então, a gente sabe que tem grandes propriedades que às vezes tem o almoxarifado, onde ficam guardados todos os produtos. O cara que é responsável pelo almoxarifado, ele só pega o produto e entrega para quem vai levar para frente para fazer a calda. E aí esse cara tem que fazer o mesmo treinamento de lavagem de EPI, de aplicação, sendo que ele só está pegando o negócio e entregando. Então, qual foi o que a gente trouxe? O transporte e o armazenamento de embalagem lacrada e não violada é exposição indireta. Então, você só vai ter que instruir ele, olha, esse produto é tóxico por causa disso, 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 ele pode causar isso, se cair e derramar, você tem que fazer isso. Ponto. Então, não tem que dar aquele treinamento de 20 horas, de isso, daquilo. Então, é um ganho muito grande que a gente tem, porque a gente sabe de algumas situações. Por exemplo, às vezes, numa pequena propriedade, tem um caseiro só. Esse caseiro vai lá buscar o produto e volta para um outro trabalhador aplicar, ou até mesmo para o próprio empregador aplicar. Aí esse cara tem que ter todo o treinamento, ele é considerado exposto diretamente, se ele só foi no centro urbano buscar e voltou, um produto lacrado, sem nenhum tipo de contaminação, então
foi algo que a gente trouxe para tentar deixar mais razoável essa questão. Um ponto que é crucial é a questão do distanciamento do armazenamento de agrotóxicos. Na norma vigente, está previsto que as construções de armazenamento dos defensivos têm que ficar no mínimo 30 metros de qualquer construção. Isso é um problema. Por quê? A gente sabe que tem pequeno produtor que, se você botar 30 metros, ele vai botar lá na rua, vai botar fora da propriedade dele. Quando a gente está falando de produtor que está ali perto de zona urbana, se você colocou 30 metros, tem uma vicinal que passa na sua propriedade. Aí está lá passando um transeunte, ele olha lá, aquela casinha lá longe, sozinha, toda sinalizada, produto químico, tal. Aí o que ele sabe? Que lá tem defensivo, ele vai lá e rouba sem ninguém ver, porque está longe. A gente sabe que é um grande problema dentro do rural o furto de produtos químicos, e que eles são muito caros. Então, primeiro, esse distanciamento de 30 metros não tinha nenhuma justificativa. Nós tentamos, conversamos com o pessoal que trabalhou lá na CPNR em 2001, lemos todas as atas de reunião e não tem de onde surgiu os 30 metros. Nós tentamos tirar os 30 metros e não foi aceito. O que a gente conseguiu foi reduzir para 15 metros, o que já representa um ganho bem interessante. Mas o melhor é o que vem em seguida. A gente conseguiu colocar na norma que quem armazena até 100 litros ou 100 quilos de produto pode utilizar armário. Esses armários têm que ser em material, que permita lavagem, que não propague chamas, tem que ser um armário único, exclusivo para armazenamento de defensivos, ele tem que poder ser trancado, tem que ter sinalização, tem que estar fixado no chão ou na parede, não pode estar em meios de acesso de animais ou de pessoas. O que isso quer dizer? Que ele não tem restrição à distância. Então, ele não pode estar dentro da área de vivência, né, dentro do alojamento, local para refeição, não pode estar no local de acesso de pessoas, mas ele pode estar, por exemplo, na garagem do trator. Então, agora a gente trouxe a possibilidade de você trazer o seu produto para perto de onde fica ali toda a vigilância, né? Escondê-lo dentro de um paiol, de uma garagem de trator, mantendo toda a segurança. Então, observados esses requisitos que eu falei, e mais também o requisito da incompatibilidade química, para evitar acidentes como aquele que teve lá no Líbano, que foi, né, interação entre produtos químicos que estavam armazenados no mesmo local, que causou aquela explosão, para evitar, né, que isso aconteça, ainda que em pequena escala dentro de um armário pegue fogo, você vai poder utilizar o armário sem observar a distância dos 15 metros. Então, é um ganho de segurança para a questão de furtos, é um ganho com relação à distância, que antes você perdia parte da lavoura ali para poder armazenar os produtos. São ganhos em diferentes escalas, né? E, assim, foi algo que foram pequenas vitórias que conseguimos, já que a gente não conseguiu zerar a distância, conseguiu só reduzir pela metade. Mas acho que já representa um ganho muito bom, aí, principalmente para o pequeno e para o médio produtor, que sofria bastante com essa distância de 30 metros. Bom, a gente trouxe, até falei na hora que eu estava falando do anexo 11 da NR12, a gente tentou no capítulo 31.12, que trata das máquinas e implementos, a gente tentou tirar o máximo possível de obrigações que eram de fabricantes. Por quê? A NR31 é para o produtor, a NR12 é para o fabricante. Então a gente tentou tirar daqui e levar tudo para o anexo 11 da NR12. Tiramos algumas coisas, outras não conseguimos. Mas, em regra, o que ficou foi, por exemplo, colocar proteção, né, proteções que não alteram a característica da máquina, proteções, por exemplo, farol, buzina, lanterna de ré, essas coisas assim, que são facilmente adaptáveis numa máquina no implemento, sem necessidade de comprometimento da estrutura dela. Alterações estruturais foram todas para NR12. Tá sem a câmera, né? Oi? Se quiser botar sua câmera. Não. Tá sem o microfone. Eu acho que alguém entrou com o microfone ligado. Pronto. E aí, as alterações estruturais estão todas na NR12. Também trouxemos algumas linhas de corte temporal para novas obrigações.
Então, a gente tem uma linha de corte temporal em 2008, que tiveram algumas alterações no capítulo 31.12, e uma linha de corte agora nessa nova publicação. Então, alguns itens que não são tão essenciais para a segurança, eles só precisam ser colocados, né, nas máquinas novas, não nas antigas. Mesma lógica para os silos. O governo tem trabalhado para tirar a escada marinheiro de onde puder, de onde não for essencial, porque ele tem alguns estudos novos de segurança que falam que a escada marinheiro não é tão segura, até pela característica de ter uma gaiola. Se o trabalhador se solta e não está preso com linha de vida, ele vai batendo, se machuca muito mais do que às vezes se ele só caísse da escada. Então, onde for possível, tirou a escada marinheiro. E aí, na questão do silo, foi substituída a escada marinheiro pela escada caracol. Mas aí fica a pergunta, tá, eu tenho um silo, eu vou ter que demolir e colocar a escada caracol? Não. A gente colocou um corte temporal, de que quem tem, né, silos, né, nas características lá, a gente isentou algumas obrigações, fala assim, quem tem o silo de acordo com a NR31 anterior, não precisa de alterar, é só para os projetos novos. O que, pelo menos, né, onde a gente consultou, e quem utiliza muito o silo falou que realmente os projetos mais atuais já vêm com a escada caracol, já está de acordo com a nova NR31, mas pode ter gente que não está. Então, para evitar de penalizar esses que estavam regulares até essa nova NR31, a gente colocou um corte temporal. Bom, esse item daqui é um item bem, que eu deixei separado aqui, que trouxe muito problema para a gente, principalmente ali em Minas Gerais, vizinho de vocês aí. Que o Ministério Público do Trabalho veio com uma invenção, vamos falar assim, uma tese nova deles lá, que o transporte de carga dentro da propriedade rural, aí falando mais especificamente agroindústria, no caso era a agroindústria de cana, o transporte de carga dentro da propriedade tinha que observar o limite de peso do regramento do CONTRAN. Mas temos uma questão, o CONTRAN ele traz o limite de peso pensando na preservação das vias do asfalto. Ele não tem gerência sobre vias particulares dentro da propriedade privada. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está falando de uma norma de segurança e saúde. Quem vai me dizer se o transporte daquela quantidade de peso é segura é o fabricante, não é o CONTRAN, muito menos o Ministério Público do Trabalho. A gente argumentava que o item 31.12 fala, né, que as máquinas e implementos devem ser utilizadas de acordo com os limites e especificações técnicas dos fabricantes. Mas o Ministério Público tem o entendimento de que carreta, reboque, semi-reboque não é máquina, que é veículo. Então, para clarificar esse ponto e evitar que essa tese se espalhasse pelo Brasil e causasse muito prejuízo, como só o fato da gente começar a discutir aqui, o Ministério Público já foi para São Paulo, começou a atuar em São Paulo também, porque sabia que a nova NR31 ia vir e ia acabar com essa tese deles. A gente colocou uma especificidade aqui, falando que o transporte de cargas dentro da propriedade, por meio de carretas, reboques e semi-reboques, deverá observar os limites e especificações técnicas do fabricante. Porque é o fabricante que me diz se é seguro eu transportar daquela forma, não é o CONTRAN que me diz. Se não me engano, o CONTRAN falava que são 92 toneladas que podem carregar, e tem carreta dessa que leva dentro da propriedade 110, 120 toneladas, então representa aí quase 30% a mais que você leva. Então olha só a perda que você tinha, a cada 3 caminhões você tinha que levar mais um se você seguisse o CONTRAN. Então a gente tem aí um ganho muito grande que a gente espera que pare de ter esse tipo de atuação do Ministério Público do Trabalho. E detalhe, era só o Ministério Público, a gente não viu o auditor fazendo isso. Bom, e aí vou caminhando para o meu último slide aqui, que eu deixei para o final, até para o seu último capítulo da norma, que fala sobre as áreas de vivência, que eu falei que era algo que a gente tinha bastante problema. O capítulo, né, já começou tendo seu nome alterado para condições sanitárias e de conforto no trabalho rural. E esse capítulo, a gente reestruturou ele, a gente fez uma harmonização, trouxemos alguns itens da NR24, que foi revista recentemente, que trata das condições sanitárias e de conforto no trabalho urbano. E eu vou até mostrar aqui algumas coisas que a gente trouxe de lá. Primeiro ponto que foi um grande avanço para a gente, e aí pensando principalmente no pequeno produtor. Possibilidade de utilizar a moradia como alojamento. A norma 31 vigente
ela tinha uma previsão de que os locais de preparo para a refeição não poderiam ter ligação direta com sanitários e dormitórios. E as moradias só poderiam ser utilizadas para a mesma família. A moradia que está na norma é casa, né? Porque dependendo da região do país, chama de um jeito, chama do outro. Mas é aquela casa tradicional. E aí quando você pega uma casa, as casas que a gente viu bastante, principalmente na zona rural, elas tinham uma sala integrada com a cozinha e na sala tinham acesso para os quartos e para o banheiro. Pegando esse conceito da NR31 de que não poderia ter ligação direta entre o local de preparo para a refeição, o local que ele se alimenta, o quarto e o banheiro, na casa você não poderia, a casa estaria irregular, não estaria de acordo com a NR31. Então a gente trouxe a possibilidade de utilizar moradia como alojamento, não sendo obrigatório observar esses itens de que vedam o acesso direto, principalmente na questão de moradia, o que é razoável, porque não tem por que eu falar que eu não posso usar uma moradia, cada quarto um dormitório, separar por sexo. Qual é o problema? Assim como o alojamento, né? Então, aquilo, até a gente visitou algumas casas e fala, para atender NR31 você tem que botar a porta, em vez de estar o quarto saindo para a sala, o quarto saindo para o lado de fora da casa. Aí o cara vai estar, né, quando sair, uma região mais fria vai pegar frio para ir comer, vai pegar chuva, vai ter que, enfim, umas coisas que não tem muita razoabilidade. E aí, né, quando eu falei lá na parte dos EPIs, eu falei que a gente tentou trazer, vamos fazer uma divisão de responsabilidades, tem a previsão de que o asseio e a conservação é responsabilidade do morador no alojamento, do morador da moradia, ainda que a moradia seja um alojamento. A obrigação do empregador é fornecer material de limpeza, material para lavar roupa, tudo certinho. Mas aí quem vai cuidar ali do asseio da moradia deles tem que ser os próprios trabalhadores. Outra inovação que a gente trouxe, hotéis como alojamento. Seguindo essa mesma lógica, né, da impossibilidade de usar casa como alojamento, também não se podia usar hotel. A gente sabe que algumas culturas, às vezes, têm, principalmente, né, grandes propriedades, tem às vezes uma safra maior do que esperava, e aí não tem alojamento suficiente. E é comum, às vezes, alugar uma pousada, um hotel no município próximo para alojar esses trabalhadores que vieram de fora. A NR31 vigente não permite isso, porque o entendimento dos auditores, e o entendimento que era praticado é que, ok, não tem nada que impede de usar o hotel, mas o hotel tem que seguir a NR31. Ah tá, agora como é que eu vou obrigar o hotel a seguir a NR31? Não dá, não tem como. Para começar, até eu vou falar daqui a pouco da questão das camas, que as camas, né, na NR31 vigente tem que ser 1 metro de distância, elas têm que obrigatoriamente ficar paralela. Você colocou a cama em L, você já está irregular. Aí você vai chegar no hotel, vai ter que reformar todos os quartos, mudar toda a organização para poder atender a 31. E sendo que, né, não é dever do empregador fazer isso. Então, a gente trouxe a possibilidade de utilizar hotéis como alojamento, desde que os hotéis estejam regular com o poder público, tem alvará de funcionamento. Se tiver alvará de funcionamento, ok, é vedado ao empregador fazer qualquer tipo de alteração no hotel, né, alterar a capacidade, colocar mais cama, enfim, mas já abrimos aí a possibilidade de utilizar o hotel como alojamento. Foi uma briga bem árdua conseguir, porque o governo não queria de jeito nenhum, mas conseguimos chegar a esse meio termo, colocando essas regras, né, a serem observadas. Algo inovador que trouxemos. Desobrigações para o trabalho itinerante. A gente trouxe um conceito de atividade itinerante, que é aquela realizada em contínuo deslocamento de lugar em lugar no exercício de uma função e que não utilize um ponto de apoio para a sua realização, que aí a gente fica bem claro no meio rural, quando a gente fala, por exemplo, do vaqueiro, né, que sai a cavalo na propriedade, vendo se tem água para o boi, se tem sal, se a cerca está rompida. Enfim, ele sai ali sozinho, ou às vezes juntar o gado, né? Sai ali sozinho, ou um grupo de trabalhadores, de 5, 10, que seja, a cavalo, moto, quadriciclo, o que for. E não tem como ele ter um banheiro e um local para refeição, né? Você não vai colocar um banheiro e um local para refeição numa carretinha, botar atrás do cavalo e o cara ir levando. Não é razoável. É aquilo, né? Você chega a um excesso de preciosismo que no rural você vai ter que proporcionar isso, aí a gente pergunta, e o carteiro? Né, que está no meio urbano aqui, que é empregado público, e ele tem que ficar andando
sem deslocamento, não tem local para refeição, não tem local para usar o banheiro, não tem local com água potável. Então, a gente tem uma obrigação que o poder público não tem, que é ignorado quando a gente fala para eles. Então, a gente trouxe esse conceito, esses argumentos que eu estou trazendo para os senhores, e aí conseguimos colocar esse item, desobrigando o fornecimento de instalações sanitárias, locais para refeição, para esse tipo de atividade, né? E aí, isso engloba, como está bem aberto aqui, né, a atividade realizada em contínuo deslocamento, por exemplo, quem utiliza a máquina, trator, vai estar todo mundo ali nesse item. Outra desobrigação que conseguimos foi para as zonas alagadiças. A gente sabe também, né, seguindo a mesma lógica, zona alagadiça, a gente não consegue colocar um banheiro, não consegue colocar um local para refeição. A maioria das fossas, né, que se utiliza na frente de trabalho são fossas secas. Na zona alagadiça você não tem como ter uma fossa seca. Um banheiro químico, ele boia, não dá. Né? Vai botar ele para almoçar, ele vai estar com o pé dentro da água. Então a gente colocou que nas zonas alagadiças não é necessário cumprir, né, fornecer local para refeição e instalação sanitária, mas deverá ser fornecida no ponto de apoio seco mais próximo. Então, pegou a via que ele chegou lá e coloca um banheiro lá. Já, mais uma vez, como eu falei lá no começo, a gente conseguiu evitar a questão do distanciamento entre banheiros e locais para refeições, que é algo que o governo vinha martelando na gente já tinha algum tempo. E a gente conseguiu evitar. Pensando no estado do Espírito Santo, a gente tentou colocar essa mesma lógica do alagadiço para zonas com declives, mas a gente não conseguiu. O governo foi muito reticente porque falou que sempre tem um ponto de apoio. A gente falou, pô, mas é a mesma coisa do alagadiço. Se tem uma zona de um aclive acentuado, você coloca no ponto de apoio plano mais próximo. Mas o governo foi irredutível e a gente não conseguiu alcançar esse objetivo, infelizmente. Mas uma coisa que eu falo em todas as apresentações minhas, a norma ela está em constante evolução. A gente sabe que a gente tentou chegar ao mais próximo da realidade do produtor, tentamos deixar o mais próximo à realidade, mas sempre terão pontos a serem melhorados. E aí, por isso que eu falo sempre, né? A gente conta com a participação dos senhores. Então, identificarem problemas na norma, coisas que não estão dando para aplicar, problemas que ainda existem, vamos trabalhar para mudar num futuro não muito distante. O governo falou que o plano deles é revisar a norma, vamos botar aí a cada 3, 4 anos. Claro que se mudar o governo, a gente não sabe se essa diretriz vai continuar, mas a princípio seria essa. Então é aquilo, a gente tem 3, 4 anos para acompanhar a implantação da NR31, levantar novos problemas, ver pontos que precisam ser melhorados e assim por diante. Como a gente fez esse trabalho durante 15 anos, recebendo subsídios de federações, de culturas e tudo mais, chegamos a esse resultado. Mas temos ainda muito que melhorar, sem dúvida. Então, novamente, pedimos a ajuda dos senhores para nos trazer aquilo que está difícil, né, aquilo que não foi resolvido ainda, para a gente trabalhar numa próxima revisão. Como eu já antecipei na hora que eu estava falando do hotel, o distanciamento das camas sempre foi um problema para a gente, porque a norma trazia 2 problemas. Primeiro, 1 metro de distância entre as camas, o que exigia que elas fossem em paralelo. É o primeiro problema. O segundo era a altura do beliche, que a norma falava que acima tinha que ter 1,10 m contado da parte de cima do colchão de baixo até a parte de baixo do colchão de cima. O que acontece? Não existe esse beliche no mercado, o que obrigava o produtor que queria usar o beliche a construí-los. Então, o que a gente trabalhou? Primeiro, no que diz respeito ao distanciamento, nós trouxemos a mesma lógica da NR24. Ela pode ter 1 metro de distância ou 2 metros quadrados para a circulação do trabalhador, o que implica dizer que se você colocar a cama em L, ela está ok. Dá mais de 2 metros quadrados aqui na circulação. Não tem que ser 2 metros por cama, tem que ser 2 metros de circulação para o trabalhador. No que diz respeito ao beliche, a gente colocou, lembra quando eu falei da lógica da norma? Olha, agora o texto fala o seguinte, tem que ter uma altura para movimentação segura do trabalhador. O que implica dizer que você comprar o beliche no mercado, tá ok. A gente fez uma
busca quando a gente estava discutindo esse texto e verificamos que os beliches comerciais, em regra, têm ali entre 70 e 80 centímetros de altura. Então, esse beliche tem uma movimentação segura para o trabalhador de baixo e facilita bastante a vida do produtor, que vai poder ir numa loja de cama, num mercado, enfim, e comprar um beliche comercial, né, que vai sair muito mais barato que ele construir um, e atender a norma regulamentadora 31. O mesmo também tentamos fazer com o colchão, porque o colchão tinha aquela história da densidade, da altura do colchão, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Agora a gente colocou que o colchão tem que ser certificado pelo Inmetro. Então tem que ser um colchão, ponto. Aí vai colocar lá, você vai no mercado, você vai sair de lá com o colchão e o beliche e vai estar de acordo com a NR31. E por fim, ainda tem mais os banheiros, tá? A gente também mexeu na utilização das áreas de vivência. A norma 31 atual, vigente, ela prevê que as áreas de vivência não podem ser utilizadas para finalidade distinta daquela a qual ela é destinada. Então, por exemplo, não pode dar treinamento em refeitório, porque o refeitório é local de alimentação, não é local de treinamento. A gente já viu autuação porque empregador deu festa, né, entre as confraternização de fim de ano no refeitório, e a fiscalização falou que o refeitório não tinha essa finalidade e autuou a empresa. Então, a gente trouxe agora que as áreas de vivência podem ser utilizadas para outras finalidades a quais elas se destinam, desde que não coloque em risco a segurança do trabalhador, não restrinja o uso pelo trabalhador, não impossibilite o uso, né? E basicamente são esses três. Então, por exemplo, o exemplo que eu gosto de dar é esse, do treinamento no refeitório, que agora é permitido, e também a gente agora pode, por exemplo, você está numa entre-safra, tem 5 dormitórios, mas só está usando 2. Está com pouca gente, então quer dizer que também está sobrando mesa e cadeira. Você pode guardar a mesa e cadeira nos dormitórios que estão vazios? Pode. Você não está restringindo a utilização, não está colocando em risco a segurança e saúde do trabalhador. Então a gente trouxe essa inovação que é, como eu falei, de adequar à realidade. E por fim, nós mexemos também na questão do banheiro. E isso foi algo que a gente trouxe da NR24. Quando a gente está falando de atividades administrativas na propriedade rural, vai ser em regra na sede, quem tem atividades administrativas com até 10 pessoas não precisa de constituir, né, construir um banheiro masculino e um feminino. Porque a norma anterior fala que se tivesse um trabalhador e uma trabalhadora, um homem e uma mulher, tinha que ter banheiro separado. Agora a gente trouxe, né, atividade administrativa dentro da propriedade, não há necessidade de ter banheiro separado por sexo. E também, vamos pensando aí mais nos pequenos produtores, que tem poucos trabalhadores, no caso até 5 trabalhadores, que é uma propriedade pequena, para você também não ter que construir banheiro lá na lavoura e ainda mais separado por sexo, se eles tiverem condição de utilizar o banheiro da sede, for ali em volta, não há necessidade também de ter separação por sexo. Que aí a gente foi primeiro uma alteração pensando nas propriedades maiores, que tem partes administrativas, e a outra pensando nas propriedades menores, que tem ali poucos trabalhadores sempre muito próximo da sede. Bom, aí ao final está o meu e-mail para todos tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouco mais. São esses os pontos que eu queria trazer para os senhores, né, os pontos principais que eu elenquei. É claro que, como eu falei no começo, é uma norma de 900 itens, então não trouxe tudo que foi alterado. Nós, como CNA, estamos à disposição para fazer outras reuniões como essa, trazer, às vezes, aprofundar num item mais específico, que seja mais afeto à região dos senhores, porque a norma chega em outubro e a gente quer trabalhar ao máximo na divulgação dela, primeiro para estar todo mundo regular quando ela entrar, e segundo, né, para a gente mostrar esse ganho que a gente teve aí, que acreditamos que foi muito importante para o setor. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e estou à disposição para eventuais questionamentos que possam ter. Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo. Doutor Júlio.
Queremos apresentar nossos agradecimentos e o aplauso à CNA, ao nosso sistema e aos seus técnicos, através da sua pessoa, por esses avanços consideráveis. Infelizmente, todos os órgãos, sejam ambientais ou trabalhistas, têm uma cultura que prepondera o caráter coercitivo e não o educativo. É muito lento para mudar a cultura. Eu, há algum tempo aqui, dadas as experiências draconianas, eu comecei a colecionar algumas coisas que chocavam a gente, comparando o meio urbano com o rural. Por exemplo, você passava na beira do asfalto, um lugar que todo mundo vê, e tinha crianças de 8, 10 anos com um facão enorme, vendendo coco, manuseando facão. Todo mundo via aquilo, não acontecia nada. Via no perímetro urbano menores aplicando thinner para tirar tinta de portão de ferro. Todo mundo via, não acontecia nada. E no meio rural, infelizmente, eles perscrutam, vão lá nas grotas, nos morros lá, para fiscalizar e autuar, já determinada a autuar. Isso era assim, uma situação draconiana e que os casos em que eram exigidos absurdos, uma vez um presidente do nosso sindicato foi fazer um artigo moderado, tranquilo, e ele teve depois uma represália em termos de fiscalização assim absurda. Então, são tempos que já estão amenizados, mas que a gente fica muito feliz de ver o resultado da CNA e do seu corpo técnico trabalhando para amenizar, porque, como eu disse, a gente precisa substituir as atitudes coercitivas pelas educativas. Eu sou leigo, mas eu gostaria assim de só uma falinha assim breve do senhor, porque a NR, antes de passar por essa filtragem, ela tinha mais de 20 quesitos que eram absolutamente impossíveis de serem cumpridos pelos empregadores. E aí, especificamente nesses tópicos, eu queria que o senhor desse assim, uma fala para a gente do que avançou. Bom, primeiro, a fala do senhor foi perfeita. Uma das coisas que nós tentamos fazer na NR31 foi tirar ao máximo, por exemplo, questões ambientais, porque aqui a gente está falando de uma norma de segurança e saúde do trabalho. O IBAMA tem a norma dele. Aí tinham questões ambientais aqui, que aí chegava o auditor fiscal te autuava, depois vinha o IBAMA e te autuava pela mesma questão. Então a gente tentou trabalhar essa lógica na norma também, de retirar o máximo possível de questões ambientais. Outra fala do senhor também que nós concordamos e tentamos, estamos ainda trabalhando nisso, é um projeto, a questão do caráter coercitivo. Assim, a gente tem, se a gente talvez invertesse a lógica, não é parar de aplicar sanção, mas criar benefícios para aqueles que cumprem. Aí eu garanto para o senhor que quem cumprir vai atrás da fiscalização e falar, olha aqui, eu cumpri, eu quero meu benefício. Então, assim, a gente vai primeiro trabalhar numa norma execuível, que é o que a gente fez, que dá para ser aplicada. Depois a ideia é trabalhar em algo que seja assim, olha, quem estiver cumprindo vai ter um benefício. Assim, estamos ainda pensando como é que teria que ser a nível de lei, Congresso, aproveitar que a gente tem uma bancada que é bem forte, a gente trabalhar algo nesse sentido para exatamente mudar o caráter, falar assim, olha, tem um caráter de bonificação. A gente tentou na MP 905 colocar a questão da dupla visita, mas ela caducou, porque antes do auditor, o próprio nome fala, auditor fiscal do trabalho, antes dele fiscalizar, ele audita. Então ele tem que chegar lá, ele tem que te instruir. Falar, olha, aqui está errado, você pode melhorar assim. Se não for algo grave, a ponto de embargo, interdição, ele tem que primeiro te instruir, depois te autuar. O próprio nome dele fala isso, mas não é a cultura que a gente verifica. Então a gente tem trabalhado, a nível de congresso, estamos ainda estruturando como seria a melhor abordagem para a gente trabalhar algo nessa linha do que o senhor propôs. Sobre esses itens que são inexequíveis, se o senhor tiver algum mais específico, a gente pode
debater, mas o que a gente mais encontrou inexequível estava nessa questão de áreas de vivência, né? Como eu falei, a questão do banheiro para o vaqueiro, para o tratorista, zonas alagadiças, a gente foi tentando trabalhar ali para trazer essa realidade, né? Assim, tem coisas que são inexequíveis e tem coisas que são exequíveis, mas somente os muito grandes conseguem, como, por exemplo, né, que depende de um alto custo financeiro. Por exemplo, o nosso próprio programa de gerenciamento de risco, ele tinha muita coisa que era difícil para o pequeno cumprir. Por isso que trouxemos a ferramenta, que vai ser gratuita, e trouxemos, né, uma simplificação dele, né, até uma própria simplificação de linguagem para facilitar o entendimento. Então, o trabalho essencial que a gente fez foi esse, de trazer a realidade, né, trazer a norma para a realidade. Claro que não conseguimos consertar tudo, né, como eu falei, contamos com a ajuda dos senhores, mas a gente teve grandes avanços, importantes avanços para trazer ela mais para a nossa realidade. Pois é, doutor Rodrigo. A gente tem uma cultura que cada um de nós tem que se policiar. E nessa cultura, a gente sempre está falando nas coisas negativas. Mas eu vou apresentar para o senhor uma bem positiva, porque nós já temos sindicato aqui, fruto de um esforço e de uma confiança conquistada, que os fiscais do Ministério do Trabalho não vão a campo. Ele vai dentro do sindicato, levanta a ficha das pessoas que eles querem e obtém as informações ali e validam aquilo. É preciso, assim, a gente estando com sutileza, com educação, mas com firmeza, mostrando que, lamentavelmente, quem mais desemprega, que é um calcanhar de Aquiles do governo, principalmente, quem mais desemprega no Brasil é a legislação trabalhista, né? Sim, com certeza. Esse ponto que o senhor falou me recordou aqui, né, dentre dessas visitas técnicas que fizemos a algumas culturas, né, algumas junto com a CPNR, na qual levamos auditores fiscais do trabalho, nós tivemos muitos exemplos positivos e parecidos com esse que o senhor falou, que nós podemos disseminar informação. A gente fez uma visita lá no interior de São Paulo, em Olambras, para visitar propriedades de flores e hortifruti, e horticultura. E eles estavam tendo muito problema com a fiscalização de Poços de Caldas, Minas, que é bem na divisa ali. Levamos os auditores fiscais, né, do governo, que estavam na CPNR, para ver e falamos, olha, essa propriedade que o senhor está vendo aqui sofreu uma autuação por isso. Aí eles falaram, não é possível. Eu conheço o auditor daqui, mas está aqui a autuação. A gente mostrava. O que a gente levou, qual foi, digamos assim, a dica que eles deram para nós? Exatamente isso que o senhor falou. Para os produtores se organizarem por meio dos sindicatos e se aproximarem da Superintendência Regional do Trabalho. Não vê-los como inimigo e sim como parceiros. Então, se aproximar com toda a cortesia e educação e falar, olha, eu quero melhorar. O senhor pode me falar como que eu melhoro? O senhor pode ir na minha propriedade ver o que eu posso melhorar? Assim, vá como uma visita, né? Assim, me instruir mesmo, vamos fazer uma parceria. Porque tem alguns estados, né, alguns desses auditores falaram assim, por exemplo, eles falando, né, no estado que eu trabalho, na cidade que eu trabalho, todo ano eu junto com os produtores, no início do ano, falo, olha, esse ano a gente vai fiscalizar áreas de vivência. Claro que se chegar na propriedade e tiver algo muito escabroso lá, muito ruim, eles vão autuar, que não seja área de vivência. Mas eles vão com foco de área de vivência. Quando eles avisam antes, certamente, quando eles chegam na propriedade, já está tudo arrumado. Então não tem autuação nenhuma. Então, assim, a gente tem bons auditores e ruins auditores, né? Acho que em todo lugar. E os bons auditores realmente querem resolver. O problema é que os maus auditores, né, eles querem lucrar. Então, a gente sabe que os auditores têm um bônus com base na quantidade e no valor arrecadado. Então, tem esses que estão preocupados com o bônus. Tem aqueles que estão preocupados em resolver a questão. E aí a gente tem que se aproveitar desses que estão preocupados em resolver a questão, que demonstram boa-fé, assim como a nossa, e levá-los para a nossa propriedade para nos ajudar, né, estabelecer uma relação próxima, de falar assim, olha, a gente quer cooperar, né? Então, vamos tentar aqui que o senhor pode me ajudar, aqui o senhor pode me instruir, como é que eu posso melhorar para evitar esse tipo de, para evitar autuações. A gente visitou também uma propriedade no Nordeste de frutas e que eles também tinham uma relação muito boa com o auditor. Aí falava assim, o auditor chegou aqui, aí viu o exemplo deles lá, alojamento com
alojamento com ar-condicionado, excelente, mas a cama não estava com distanciamento. Aí tinha um errinho também na hora de entrar para tirar a roupa de produtos químicos. Aí eles falaram, aí o auditor falou, olha, eu te dou aqui, vou te dar 21 dias para você arrumar, ó, arrume isso daqui, acho que assim fica melhor, assim fica ok. Não autuou, voltou 20 dias depois, estava tudo nos conformes. Assim, esse tipo de relação é salutar, essa dupla visita. E aí a gente tem que fomentar também. Acho que o exemplo que o senhor trouxe é perfeito e é algo que veio até já como um conselho, vamos falar assim, de alguns auditores que trabalham bastante com o nosso setor. Doutor Rodrigo, eu peço desculpas ao senhor e aos demais companheiros que estão seguindo aí, que eu estou interferindo demais. Mas eu gostaria, assim, a gente tem que sonhar. O sonho já é alguns passos de uma realidade que se pretende. Qual a perspectiva que o senhor vê de um prazo médio poder prevalecer a negociação direta entre o capital e o trabalho, valer o que foi acordado entre as partes? Bom, teoricamente já era para estar valendo. Sabe que tem muita gente questionando, né? Ainda tem algumas ações que estão pendentes no Supremo questionando a reforma trabalhista, mas o negociado sobre o legislado, quando a gente fala de normas coletivas principalmente, já está a pleno vigor, desde que observado ali o 611A e o 611B da CLT, né? Que é o que pode negociar e o que não pode. Temos a questão das negociações individuais, que aí já entra numa zona um pouco mais nebulosa, mas que a gente tem visto mais oposição no judiciário, mas tecnicamente falando, legalmente falando, já estão todos a pleno vapor. Eu estou procurando aqui os impactos econômicos que eu falei no início que eu ia trazer da nova NR31. Então, a questão da ferramenta, representa uma economia de 2 bilhões de reais, sendo 750 milhões para o pequeno e 1,3 bilhão para o médio. A questão da segurança jurídica, que eu falei de que não aplicam-se normas urbanas para o rural, representa 8 milhões de reais. E, por último, a questão do reaproveitamento de treinamentos vai ter uma redução aproximadamente 70% dos custos, que vai gerar aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões. Isso a cada 2 anos. Então, assim, pegando todos esses 3 pontos, anualmente falando, gera uma economia de 1,5 bilhão para o setor. Foram dados que nós levantamos juntamente com o Ministério da Economia, próximo da publicação da norma. Então, a gente chegou a esse número, né, pegando treinamentos, o prazo dos treinamentos, a questão das autuações que a gente pegou, os valores anuais, dá aproximadamente 1,5 bilhão por ano. A gente vai estar poupando aos produtores rurais. Pessoal, aproveita aí, doutor Rodrigo, e apresentam as dúvidas de vocês, que é uma oportunidade rara. Bom, seria ideal se a gente pudesse constituir um release para fazer no nosso jornal, ainda que fosse em capítulos, essa orientação ficar sedimentada e ao alcance de todos. Eu posso disponibilizar a apresentação para o senhor, para compartilhar com o pessoal, e a gente vai trabalhar junto com o Senar uma cartilha, exatamente, né, trazendo todas as obrigações novas. Salvo o melhor juízo, eu acho que não sei se eu tenho não tenho não. Tabela de comparação da nova com a antiga. Eu achava que eu tinha. Mas, bom, posso encaminhar a apresentação e essa questão da cartilha estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando em algumas frentes para divulgação, essa, né, da gente fazer reuniões com as federações. Temos já, ainda temos com a FAENG, com a FAEMA, com o Acre, e estamos fazendo essas reuniões de divulgação para responder perguntas e também vamos trabalhar numa cartilha para ser divulgada via Senar com todas essas informações. O Celso Brioche está querendo fazer uma pergunta. Pode fazer, Celso. Bom dia, Rodrigo.
Olha só, meu nome é Celso Bioschi, né? Sou instrutor do Senar na parte de mecanização agrícola. Minha formação é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança e ergonomista. Quando você falou lá em remissão a outras normas, será que a NR35 também não entraria nessas, não? Trabalho em altura? Ou que acho que na NR consta ela, né? Na nova NR. Ok? Então, na verdade, a NR35 foi um cuidado que a gente teve de não fazer remissão a ela. Por quê? A gente tem as peculiaridades do rural, quando a gente fala, por exemplo, de fruticultura, que tem que subir, às vezes, acima do que a norma prevê. Então, o que fizemos? Nós trouxemos tudo da NR35 que era aplicável para o rural para dentro da NR31, tem um capítulo específico de trabalho em altura, e aí no início desse capítulo fala que para as atividades de lavoura não tem que ser observado os itens, salvo treinamento e instrução. Porque é aquilo, a gente não tem como passar um cabo-vida dentro de um pomar. Então, assim, a gente tomou esse cuidado de trazer as obrigações de trabalho em altura para atividades acessórias. Ah, vai fazer uma manutenção externa no silo. Beleza, segue a 31. Vai colocar uma estufa. Segue a 31, ou segue a 35. Né? Vai ser a 31, né, mas, digamos assim, a parte da 35 importada. Mas quando a gente falar de lavoura, atividade finalística, né, que a gente está mexendo com plantas, às vezes, em alturas mais elevadas, a gente não vai ter as obrigações, não vai ter todas as obrigações da 35. Não é que a gente não quer deixar a segurança, a gente vai ter a obrigação de instruir e etc. Mas não vai ter algumas obrigações que a gente sabe que são inexequíveis. Se a gente deixasse aplicar a 35, seria mais uma indústria de autuação aí, e seria um problema muito grande para a gente. Em relação ao item 31.3, que é o PGR, né? TR. Quando você fala dessa ferramenta que vai ser criada para as pessoas fazerem por conta própria, acima de 51 funcionários, você acha que é uma ferramenta que vai dar? Porque, assim, tem dificuldade, né? O que é risco ergonômico? O que é risco físico-químico? Como avaliar? Você acha que é uma ferramenta que a pessoa vai conseguir fazer isso e esse custo, ele vai... Realmente, vocês acham que a ferramenta vai ser bem o produtor tenha conseguido fazer isso? Bom, o governo, quando a gente trabalhou a ferramenta, primeiro que foi trazido de um modelo europeu, né? Falaram que na Europa tem esse modelo de responder questionários e fichas para poder ter o inventário de risco e o plano de ação. Inclusive, se pegar, por exemplo, a nova NR3, ela é basicamente o modelo neozelandês com inglês. Então, o governo se espelhou bastante no normativo europeu de segurança e saúde para trazer para cá. Eu, sinceramente, não sei como está a ferramenta. Quando a gente discutiu dentro da NR31, a gente se colocou a prontidão de participar desse processo de confecção da ferramenta, primeiro pelo vasto banco de dados que a gente tem como CNA dentro do Instituto e etc. E segundo, também para acompanhar algumas questões como essas que o senhor falou. Mas o governo está trabalhando sozinho junto com a Fundacentro. Não sabemos o que virá. Mas a ideia, né, até pegando pela construção lógica da norma, de que a gente tem, para quem tem até 50 trabalhadores, tem que ter um trabalhador treinado, né, no mesmo treinamento da CIPA, ou seja, tem um conhecimento básico ali, esse trabalhador tenha a capacidade de preencher, né, o questionário da ferramenta para poder gerar o programa. A ideia que foi pensada é essa. Como é que o governo vai viabilizar e executar? A gente ainda não sabe. Pelo que foi dito para nós, parece que em maio já vai ter, segundo ele, já vai estar operacional a ferramenta. Mas para a gente seria mais operacional para uma fase de teste, né? Porque foi um curtíssimo tempo. Será que não seria interessante o CNA criar um treinamento para esse designado aí, de repente, poder preencher isso? Tem essa ideia já? Eu, como engenheiro de segurança, acho que seria uma boa ideia, né? Treinar o designado até para ele saber preencher, falar o que é risco físico, biológico, né, ergonômico, que está entrando agora, né, que é uma coisa nova. Eu acho que seria interessante vocês pensarem uma coisa disso. Um dia, 8 horas de treinamento, seria importante para falar um pouquinho, ok? Não, realmente, muito, muito boa ideia a gente trabalhar via cenário um treinamento quando a ferramenta estiver pronta. Até porque, assim, a gente, quando o governo ficar pronto a ferramenta, como, assim, a princípio a gente está com uma boa relação com o governo, a ideia é que a gente possa conhecer a ferramenta via governo e aí trabalhar junto com o Senar para dar algum curso. Eu não sei se eu cheguei a mencionar, a gente já trabalhou, já tivemos algumas reuniões com o Senar Central para adequação dos novos treinamentos com essa questão de EAD. A cartilha vai sair via Senar e essa é realmente uma boa ideia de ter esse curso no Senar. E pode ser EAD, né? Não precisa ser presencial. Não é prática, é só teoria, então seria excelente. Eu acho que
Eu, como de segurança, já faço isso nas empresas, né? Faço gestão rural e acho que seria muito bom para o produtor, até para ele ter esse designado lá, até para 10 pessoas, 20, às vezes na hora no primeiro socorro, né? Ajuda muito a eles até a tomar decisões que às vezes ajuda eles na decisão. Obrigado, Rodrigo. Bom trabalho. Nós estamos à disposição, ok? Eu que agradeço a excelente ideia. Eu tenho um bloco de notas aqui que toda reunião que a gente faz eu vou anotando os encaminhamentos e as boas ideias para depois a gente ver como é que a gente vai executar. Eu já estou no treinamento, então precisar de uma ajuda aí. Nós estamos à disposição até de montar uma cartilha junto com vocês para ajudar, ok? Pô, legal, ótimo. Valeu. Alguém mais, pessoal? Parabéns pela iniciativa, tá, seu Júlio, de trazer essa discussão para o meio rural, né, NE31, que realmente, para quem já pegou lá anteriormente e agora, mudou muita coisa. A ideia, acho que a gente tem que dar o suporte ao produtor, porque às vezes ele fica meio perdido na hora de decisões lá e o que fazer e o que não fazer, ok? Todo mundo satisfeito? Bem, se ninguém mais se manifesta, doutor Rodrigo, fica nosso agradecimento, nossa disponibilidade para, na medida do possível, ajudarmos na construção de normas, mudanças que possam beneficiar o produtor, e o governo, que tem uma influência muito grande nisso, é consciente de que precisa realmente evoluir para a gente gerar mais empregos, né? Nós ficamos agradecidos pela sua competência, sua didática, e vamos em frente, né? Grande abraço e transmita nosso agradecimento à CNA. Obrigado. Doutor Júlio, o agradecimento é nosso, né? A oportunidade de estar aqui. É sempre um prazer divulgar o nosso trabalho, estar junto com nossas federações. Estamos à disposição para o que o senhor precisar e realmente é muito gratificante estar aqui com o senhor, e são nessas reuniões que surgem boas ideias, que surgem novos encaminhamentos e trabalhos para a gente realizar. Então, nós estamos à disposição, tem o nosso e-mail, né, o meu e-mail, e se tiver qualquer outro questionamento, qualquer outro ponto a ser discutido, pode contar com a gente. Muito obrigado, doutor Júlio, muito obrigado a todos que tiveram a paciência de ficar quase 2 horas, e desejo a todos um bom final de semana. Grande abraço a todos. Obrigado.